Você sabe o que é crer? Crer é uma certeza absoluta a 100% hum, daquilo que nós acreditamos. 100% sem dúvida. Isso se chama crer. Um exemplo de uma crença a 100% sem dúvida é quando você liga para alguém da sua família num outro país. Você sabe que esse seu familiar existe, mas no momento você não vê o seu familiar. Mas como você tem o número do seu familiar, você sabe que esse seu familiar existe. E você tem 100%, sem dúvida alguma, 100% que esse seu familiar existe. Por isso você liga sem ver esse seu familiar e você tem certeza que ele existe. Porque você já ouviu anteriormente. Você ouviu, você tocou, você falou, você comunicou, você cresceu com esse seu familiar. Então, isso é uma crença viva, 100% sem dúvida. Se porventura alguém colocar uma arma na sua cabeça e disser que essa pessoa não existe, é impossível haver dúvidas que essa pessoa existiu, porque você o conheceu. Então isso quer dizer que há uma crença, crer, 100% sem dúvida. Então quer dizer, a palavra crer, crer em Deus, é algo 100% sem dúvidas. Mas acreditar é algo que você crê, mas tem dúvidas. Isso se chama acreditar. Você acredita que existe uma pessoa, mas você nunca viu essa pessoa. Então, se alguém colocar uma arma na sua cabeça, você entra em dúvida, porque você nunca viu essa pessoa. Então, quer dizer, você ouviu falar de alguém que você nunca viu. Nunca viu. Então, por não ter visto, há dúvidas. Mas quando você crê em alguém que você viu, você falou, você comunicou, então entra numa fase de crença. Crer é acreditar sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas como podemos crer em Deus sem haver dúvidas? Se houver dúvidas, você acredita em Deus. Se não houver dúvidas, você crê em Deus. Por quê? Porque os que creem em Deus têm uma relação viva com Deus. Conhece a Deus. Então, há uma crença. Ainda que alguém punha uma arma na sua cabeça, você não vai negar essa crença. Porque você tem relacionamento com essa pessoa que você não vê. Mas se você não tiver, nunca teve relacionamento com alguém que você ouviu falar no passado, que existiu no passado, mas você nunca viu, se colocar uma arma na sua cabeça, você terá dúvida. Por quê? Porque você nunca teve relacionamento, você nunca viu. Mas com Deus é diferente. Existe um relacionamento. Existe vida. Existe comunicação. É como você ligar para um familiar seu num outro país que você não vê, mas você pode ouvir a voz desse seu familiar. Você pode comunicar com o seu familiar. Então você crê que esse seu familiar está vivo. E é assim que nós cremos que Deus está vivo. Deus Altíssimo está sentado no alto e sublime trono, juntamente com nosso Senhor Jesus. Então, por haver um relacionamento com Deus, os que creem, creem a 100%. Ainda que venha grande tribulação e ponham
uma arma na sua cabeça, nunca vão negar. Mas aqueles que somente creem e nunca tiveram uma relação íntima com Deus, porque somente acreditaram, então esses vão negar e vão ficar. E mais tarde vão ter que morrer para poder ser mortos, digamos isso, para poder entrar no reino dos céus. Por quê? Porque duvidaram. Duvidaram por quê? Porque não acreditaram. Não acreditaram por quê? Porque não tiveram um relacionamento com Deus. Deus é vivo. Se não fosse vivo, nós que cremos não queríamos em Deus. Existe um relacionamento de espírito para com espírito. Agora você entende a diferença entre crer e acreditar. Acreditar deixa dúvidas. Crer 100% sem dúvidas. Essa é a única diferença entre crer em Deus e acreditar em Deus. Por isso, hoje, nesse novo estudo da Nova Jerusalém, está escrito aqui em Apocalipse 21:9, a descrição da cidade, da Nova Jerusalém, que ninguém viu. Você não viu, eu não vi, mas está escrito. Por estar escrito, os que creem que realmente essa cidade já existe. E ao ler, descrever essa cidade, você vai entender como é essa cidade. Para os que creem, entenderão. Para os que acreditam, terão dúvidas. Mas essa cidade que Deus criou, essa Nova Jerusalém, que se encontra no primeiro céu, onde habita Deus, lá que Deus construirá, juntamente com nosso Senhor Jesus, essa Nova Jerusalém, essa grande cidade que tem 12 vezes o tamanho da Terra, do planeta Terra. E cada cidade dentro da Nova Jerusalém corresponde a um reino. E cada reino tem nome de um discípulo. E cada reino tem nome de um dos filhos de Israel, que é para poder classificar, é como se tivéssemos os 12 planetas, cada um com o seu nome. E essa cidade, que é quadrangular, tem 12 entradas, cada entrada para o seu reino, cada entrada para o seu mundo, para que você entenda a descrição dessa Nova Jerusalém. É tanta gente, que essa cidade tem esse tamanho. 12 vezes maior que a Terra. Se você for pensar, todas as almas que já existiram antes, desde a fundação do mundo, até os dias de hoje, porque estima-se que existiram 117 bilhões de pessoas sobre a face da Terra que já morreram. Creio que com os que estão vivos. 117 bilhões. Só hoje em dia existe por volta mais de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. 8 bilhões. Mas já existiram 117 bilhões, incluindo essas 8 bilhões ou não, é uma estimativa de almas que já existiram. Quantas estão no céu dessas 117 bilhões de pessoas? Digamos que 100 bilhões estejam no inferno. O inferno está lotado. Digamos que 100 bilhões, digamos que 17 bilhões de pessoas estejam no céu. 17 bilhões. 8 e 8, são 16. Então, até o fim dos tempos, quantas almas irão nascer e morrer e quantas vão ser salvas para poder preencher essa Nova Jerusalém,
para você ter uma ideia. E entre o céu, este céu, nosso céu, e o inferno, existe, no mínimo, 1 trilhão de demônios, de anjos caídos. 1 trilhão. A terça parte dos anjos que veio com Lúcifer aqui para a terra, que foram expulsos do céu, foram atirados aqui para a terra, 1 terço quer dizer 1 trilhão de anjos caídos. Entre os que estão no inferno, estão presos no inferno, e os que estão aqui na terra. Quantos estão aqui na terra? Ninguém sabe o número deles. Mas creio que 1 trilhão existe entre o céu e o inferno. Agora, quantas almas estão no inferno? Entre 117 bilhões, essa estimativa, bilhões de almas que já existiram. Quantas estão no inferno? Se o inferno está lotado, no mínimo deve lá estar 100 bilhões. É muita alma. É muita alma. Isso mostra quão difícil é a salvação. Mas aqueles que foram salvos, que creram no Senhor Jesus, viveram com o Senhor Jesus, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, irão viver nessa nova Jerusalém, essa nova cidade que terá um outro nome. Mas aqui na Bíblia, como ainda não foi dado o nome, assim também como nós não sabíamos o nome, o novo nome do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus, que estará cravado na testa do Senhor Jesus, o seu próprio nome, o novo nome. Nós temos o nome do Senhor Jesus nos dias de hoje, mas na salvação ele terá um novo nome. Estará escrito na testa do Senhor Jesus o nome dele. Ninguém precisa perguntar. Só ao chegar perto do Senhor Jesus, a gente saberá o nome dele. E assim também é o nome do Deus Altíssimo que estará cravado na testa dele. Quando chegarmos diante do Deus Altíssimo, a gente saberá o nome dele e chamará ele pelo nome dele. Essa nova Jerusalém, além de ser quadrangular, aqui vamos ler para você poder entender um pouco. Então, um anjo levou a João para uma grande alta montanha, como está escrito. Então veio um dos anjos disse para João, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quer dizer, essa nova cidade de Jerusalém, Deus construiu juntamente com o nosso Senhor Jesus, e o Senhor Jesus construiu cada casa que já está feita para cada um de nós, segundo o nosso gosto, segundo o que nós gostamos. O Senhor Jesus disse assim uma vez, eu vou procurar-vos morada. Jesus vai fazer uma casa segundo o seu gosto. Jesus não vai colocar você numa casa assim. As casas no céu não são como as casas aqui na terra. Então, o Senhor Jesus vai construir dentro dessa cidade de Nova Jerusalém uma casa apropriada para cada alma. Porque as almas têm sonhos e desejos diferentes. Então, conforme é o desejo de cada alma, assim será a casa que o Senhor Jesus vai construir para cada alma. Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece cada um de nós detalhadamente, por dentro e por fora. Então, a casa que você vai entrar, herdar no reino dos céus, será a casa dos seus sonhos, ao seu estilo, ao seu gosto, aquilo que você até nunca sonhou, porque essa casa é no reino dos céus. E as casas nos reinos dos céus não têm nada a ver com as casas aqui deste mundo. E aqui está escrito assim, e me transportou o anjo que levou João em espírito, transportou-o até uma grande elevada montanha e me mostrou a grande cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, quer dizer. Então essa grande cidade, não é? Que é do tamanho de 12 vezes o tamanho da terra, vai descer para o segundo céu.
e vai pousar no meio do segundo céu, aonde habitam os anjos, aonde vivem os anjos. Por quê? Porque a cada entrada de cada porta, que é do tamanho de uma pérola, e essa pérola tem a volta de 7 metros de altura, que é a altura praticamente de um anjo. Então, vemos que está escrito aqui que na entrada de cada porta existem anjos para receber quem entra e quem sai. Então, essa nova Jerusalém vai descer para o segundo céu. Porque aqui diz, da parte de Deus, ele viu-a descer da parte de Deus, do primeiro céu para o segundo céu. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Quer dizer, uma pedra de jaspe, uma pedra esverdeada. Agora imagina um vidro esverdeado, cristalino, como cristal, para que você tenha a ideia. E esse fulgor, essa energia, não é? Essa luz, essa glória de Deus envolve toda a Jerusalém, toda a muralha, que também é de vidro esverdeado de jaspe. E vamos ler depois mais para frente, cravado, cada território, não é? Que representa um planeta, como dei o exemplo, não é? Que são 12, é representado por uma pedra que está escrita aqui assim. O primeiro fundamento é de jaspe. Quer dizer, vai haver, não é, uma terra que o fundamento, toda a terra, naquela muralha estarão cravadas pedras preciosas. E no terreno de cada fundamento é cravada a pedra daquele fundamento, que vai fazer diferença entre um e o outro mundo. É como se nós saltássemos de cidade em cidade. É uma cidade só de jaspe, outra só de safira, outra só de calcedônia, outra só de esmeralda, para que você entenda. Então, digamos que dentro dessa cidade, vamos classificar por uma cidade de calcedônia. Só existe ali, toda a cidade é cravada por essa pedra preciosa. E vamos continuar, assim você entende com mais facilidade. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, cada anjo para cada porta. E cada porta é do formato de uma pérola com o tamanho de quase 7 metros de altura. Você imagina no céu uma pérola desse tamanho? Uma casa não tem 7 metros de altura. Uma pedra preciosa, digamos, uma pérola maior ou do tamanho de uma casa. No céu, hein? Se existe uma pérola do tamanho de uma casa, também existe, não é? Um diamante do tamanho de uma casa. E todos esses tipos de pedra, esmeraldas, do tamanho de uma casa. Aqui fala de pérola. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos nas pérolas. Nomes inscritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Quer dizer, cada entrada tinha nome de um dos filhos de Israel. E dentro dessa entrada, desse território, é o território que pertence ao nome de um dos discípulos, de um dos apóstolos do Senhor Jesus. E dos apóstolos de Jesus é representado por uma dessas pedras preciosas, ou safira, ou topázio, ou jaspe, para que você entenda. Então quer dizer que cada, não é, cidade que entre através de uma porta é de uma cor diferente. Ou é toda esverdeada, ou é toda
amarelada ou é toda avermelhada, transparente, porque no céu tudo é derivado através de pedras preciosas e de ouro transparente, cristalino, como vidro. Então continua a dizer assim: 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Quer dizer, a cidade é um quadrado. Se é um quadrado e tem 3 portas de cada lado, quando essa cidade desce do céu, então ela tem que estar aonde? No meio do segundo céu. Quer dizer, uma honra para os homens. Uma honra que não existe para os anjos. Quer dizer, Deus construiu uma cidade com a capacidade de 12 planetas terras dentro de uma só cidade, cercada por uma muralha de quase 7 metros de altura, transparente, como uma pedra de jaspe cristalina esverdeada, que contém o fulgor da glória de Deus, que expande o fulgor, não é? É como se você visse o arco-íris em volta de toda a Nova Jerusalém, envolvendo toda a muralha da Nova Jerusalém. Quer dizer, é uma luz que envolve de cor cristalina saindo da própria muralha, que é a glória do Deus Altíssimo. Assim João viu. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, como acabei de dizer. Aquele que falava comigo, tinha, quer dizer, o anjo que o levou em espírito lá para cima de uma grande e alta montanha. A cidade, aquele que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Esse 12.000 estádios mediu a cidade. 12.000 estádios. É você fazer as contas. Quantas vezes é maior que a Terra? O seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, que dá por volta de quase 7 metros de altura. Isto é, como ele disse, medida de homem, isto é, de anjo. Aqui é que se revela o tamanho e a medida de um anjo, por volta de quase 7 metros de altura. É lógico que existem anjos muito maiores, como um querubim, que é muito maior que um anjo normal, em tamanho, em força e em poder. Ninguém sabe porque ninguém viu, mas isso faz sentido. A estrutura da muralha é de jaspe, como já tinha dito. Também a cidade, agora fala da cidade. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O ouro no céu não é exatamente igual ao ouro que nós conhecemos na terra. Aqui explica como é o ouro. Ele é transparente, como cristal, ele é límpido. Você vê algo amarelado, transparente, um ouro, como um cristal. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados. Estão adornados, quer dizer, estão cravados, não é? Com pedras preciosas, de toda espécie de pedras preciosas. Aqui fala de 12 espécies de pedras preciosas, que existem aqui na Terra, não é? Mas já existiam primeiro no céu. Tudo que Deus fez, a maioria das coisas, Deus também trouxe aqui para a Terra. Então, existem pedras preciosas, como também existem pedras preciosas aqui. Existe ouro aqui também, porque existe lá. É igual? Não, não é exatamente igual. Aqui é uma réplica do que existe no céu. Então começa a descrição
de cada território e as pedras preciosas correspondentes a cada território que pertence a um dos discípulos. E um dos discípulos de cada território é não é? Dos 24 anciãos, 12 deles representam um desse território. Por isso é que eles têm coroas de ouro e pertencem à Assembleia de Deus e estão diante de Deus. E João viu isso várias vezes. Então, quem terá autoridade dentro de cada um desse território, não é? Dentro da Nova Jerusalém, é um desses reis anciãos, porque tem a coroa. Um deles, não é? Que são os 12 apóstolos, espalhados para esses 12 reinos que existem dentro da Nova Jerusalém. E no centro da Nova Jerusalém, então, é o centro onde está a praça. E onde está a praça está o trono de Deus. Deus se encontra no centro do segundo céu. Além de ter o seu trono, seu grande, sublime, alto som, trono lá no céu, no primeiro céu, Deus também terá o seu trono ali no meio da cidade da Nova Jerusalém, no segundo céu. Porque Deus habitará com os homens dentro da cidade Nova Jerusalém. Porque em volta e fora da Nova Jerusalém pertence, não é, a vida dos seres angelicais. E por isso é que a entrada de cada porta está lá um anjo, mostrando que essa Nova Jerusalém é no céu. Agora, haverá uma outra Jerusalém que existirá, porque está escrito lá em Isaías. Isso vai ser quando, não é, o Senhor Jesus destruir toda essa terra e tudo for construído novamente. Então, nascerá um novo planeta, porque o Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Esse céu vai passar, esse céu, não é o céu do reino dos céus, esse que nós vemos. O Senhor Jesus vai fazer tudo novamente, tudo será aqui destruído. E essa terra toda vai ser renovada. Então, aqui também haverá vida, porque nem todos que serão salvos vão viver dentro dessa Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é só para aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Uns antes da fundação do mundo, outros porque conheceram o Senhor Jesus, foram salvos e viveram. Mas e aqueles que foram salvos por misericórdia? Aqueles que forem salvos em cima da hora, também que são milhões. Esses é que vão viver aqui no novo céu e numa nova terra. Aqui nessa terra que vai ser renovada. Porque isso está escrito. Deus falou para Isaías. E o homem vai viver ali eternamente. Mas é diferente daqui, dessa Nova Jerusalém. Isso é uma outra honra. E Deus habitará com o homem. Aqui na terra não. Com certeza virá, passeará entre os homens. Mas não habitará aqui na terra com o homem. Porque está escrito essas duas coisas. Tanto a vida do homem estará aqui na terra como também lá no céu. Lá no céu com um corpo de glória, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. E continua a dizer assim, aquele que falava comigo, já falei isso, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametisa. Todas essas 12 pedras preciosas que representam cada cidade dentro da Nova Jerusalém.
As 12 portas são 12 pérolas. E a cada uma dessas portas de uma só pérola. Uma pérola gigantesca. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Um ouro puro, como um vidro transparente. Agora, imagina você andar numa rua de ouro puro, transparente. Assim são as ruas no céu. Não é essa rua que você vê aqui na terra, de lama, de pedra. Lá é tudo limpo. Não existe poeira no céu. Não existe. Nela não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é sua lâmpada. Aqui você pode entender a luz, o poder da luz do Senhor Jesus. O sol só consegue iluminar aqui uma terra. O sol foi criado por causa da terra. Primeiro foi criado a terra, depois que foi criado o sol. Então, esse sol só ilumina aqui na terra. E quando ilumina, só ilumina meia parte de cada vez. E não ilumina toda a terra num só. Senão seria sempre só dia. Mas no céu, o Senhor Jesus tem uma luz que ilumina todo o céu, toda a Nova Jerusalém de uma só vez, que é 12 vezes maior que o planeta Terra. Para você imaginar a luz da glória do Senhor Jesus. A luz que resplandece de um Deus. A pessoa não tem ideia. Se aqui no Apocalipse diz assim, que um anjo desceu do céu, um anjo só, iluminou toda a terra. Nem o sol consegue iluminar toda a terra. Aqui diz, agora imagina o Senhor Jesus. Isso é para você saber como é e o poder que tem um Deus. A cidade não precisa nem do sol, já lemos. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A glória do Senhor Jesus é esse resplendor, a luz, que os reis, quem é? Que são aqueles, os 24 anciãos. Haverá outros reis, Deus o sabe, que nós sabemos que existem, não é? Esses 24, não é? Anciãos, que são 24 reis que têm as coroas, que está dividido entre os profetas, porque Moisés e Elias é um deles, que nós sabemos disso, não é? Porque Moisés vai julgar, por causa dos outros tronos que existem, julgamentos. E são as pessoas que serão absolvidas nesse trono, pessoas que estão, as pessoas que morreram no passado, que irão ser salvas, mas não foram ressuscitadas. Essas pessoas vão ser ressuscitadas ao som da trombeta. Mas quem morre nos dias de hoje, que conhece o Senhor Jesus, que viveu uma vida com o Senhor Jesus, essa pessoa não morre e não fica adormecida. Vai diretamente para o paraíso. Isso é uma diferença enorme. E essas pessoas que estão adormecidas, que vão ser ressuscitadas, essas pessoas é que vão viver num novo céu e numa nova terra. Que vão voltar novamente e não terão lembranças da vida que tiveram aqui na terra. Isso não é reencarnação. Isso é uma nova criação do Deus Altíssimo. Mas nós, os que foram salvos, e irmos para o céu diretamente, e o corpo é transformado no céu, e a gente entra no reino dos céus, nós lá temos lembrança do que se passou aqui na terra. Mas não nos afetará por causa do novo corpo. Isso é uma diferença. E ninguém vem a dizer que os que foram para o céu não terão lembrança. Terão. Então como é que não terão se está escrito? Não é? Terão lágrimas e Deus enxugará toda a lágrima por causa do sofrimento que
tiveram aqui na terra, da alegria, do que sofreram aqui na terra. E pedem vingança. Como é que você vai pedir vingança, não é? Pela grande tribulação, se você não tem lembrança. Aqueles que receberam as vestiduras brancas, quando receberam e ficaram tranquilas, mas estiveram lá séculos e séculos clamando a Deus por justiça. Você quer saber verdadeiramente e não ir pela conversa do outro? É o que está escrito. Lê a palavra de Deus para que você saiba. Quem vai para o reino dos céus, você tem lembrança de quem foi você aqui na terra. Mas aqueles que estão adormecidos, que vão ser julgados, terão lembrança no dia do julgamento. Mas quando voltarem para o novo céu, nova terra, aqui na terra, que essa terra vai ser transformada, esses não terão lembrança, porque está escrito lá em Isaías. São duas coisas diferentes. Para que você entenda. Então, as nações andarão mediante a sua luz. Nela jamais, as suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A ver, na Nova Jerusalém não é para todos. Não é para todos os salvos. Nova Jerusalém não é para todos os salvos. Há uma diferença. Deus fez separação, uma diferença. Porque não é justo. Deus é Deus de justiça. Você viveu a vida toda, renunciou toda a sua vida por causa do Senhor Jesus. Você serviu ao Senhor Jesus. Você foi humilhado. Passou por tantas coisas. Você acha que você será dada a mesma coisa que alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus, renunciou ao Senhor Jesus a vida toda e no último minuto aceitou o Senhor Jesus e foi salvo por misericórdia e receber a mesma coisa que você? É impossível para o Deus Altíssimo. É impossível, não é igual. Por isso é que está escrito aqui. Quem entrará na Nova Jerusalém é somente aqueles que viveram com Cristo e entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. Não é aqueles que foram salvos por outros motivos. Existem vários motivos que muitos vão ser salvos. Porque existe muita gente que nunca ouviu do passado, nunca ouviu falar do Senhor Jesus. E será salvo. E você também não pode esquecer que o Senhor Jesus trouxe cativo o cativeiro quando esteve no inferno. Quantos bilhões de almas o Senhor Jesus arrancou do inferno e ficaram adormecidas. Essas almas todas vão ser julgadas. Mas vão entrar aqui na Nova Jerusalém? Não vão. Vão voltar para um novo céu e uma nova terra, quando o Senhor Jesus restaurar toda essa terra. Então, me mostrou, dentro da Nova Jerusalém, o anjo mostrou para João o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Já que o trono de Deus e do Cordeiro está no meio da cidade, então, pelo meio da cidade em frente, talvez pelos 2 lados ou pelos 4 lados, flua um rio cristalino, com águas cristalinas. Quem vê, você vê tudo que existe na profundeza desse rio. Com águas e brilhante, e brilha. Não é como um rio, as águas cristalinas que a gente vê em qualquer lugar e vê os peixinhos a nadar, ou como se você vê dentro de um aquário, os peixinhos a nadarem, não. É cristalino e é brilhante. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Quer dizer, 2 árvores, uma em cada margem. Existe uma árvore da vida em cada lado. Quer dizer, são 2 árvores
que produz, cada árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Então quer dizer, cada mês a árvore da vida produz um fruto diferente. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então quer dizer, as pessoas vão ficar doentes no céu? Não. Aquele corpo é um corpo imortal. É um corpo incorruptível. É a manutenção daquele corpo. Porque aquele corpo, o corpo que você vai receber no céu, é um corpo semelhante a um corpo do Senhor Jesus. E você não pode esquecer que no céu você vai comer, você vai beber. Não é comer toda hora e beber toda hora aqui, como nós fazemos aqui na Terra. Mas é um corpo que por dentro vai também ter os órgãos, como nós temos aqui. Mas serão órgãos diferentes, são semelhantes. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Porque Ele estava lá na criação. E o próprio Senhor Jesus também tem os órgãos por dentro. Tem o coração, tem o estômago, tem tudo por dentro, como nós temos aqui. Só que nós estamos na parte carnal. E aqui a gente fica doente. Mas no céu não. Essas folhas talvez seja para o renovo, a manutenção desse corpo. Não por doenças. Nunca mais haverá qualquer maldição. O diabo não estará, não poderá entrar lá. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Quer dizer, o nome do Deus vivo do Senhor Jesus estará na testa de cada um deles. E eles podem ser contemplados. Nós podemos contemplar as almas, o Deus Altíssimo a qualquer momento. Uma glória que nem todos os anjos têm no céu, mas os homens terão. Há algo diferente. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Reinarão pelos séculos dos séculos, quer dizer, eternamente. Agora você pode entender o que é essa nova Jerusalém. Uma cidade que os salvos vão viver eternamente lá no céu. Deus desce do primeiro céu para habitar com os homens dentro de uma cidade. No segundo céu, no meio dessa cidade, no centro do meio dessa cidade, onde estará o seu trono. E habitará com os homens, com as almas que foram salvas, que foram transformadas. E por fora dessa cidade estará um reino dos seres celestiais. Mas Deus preferirá habitar com os homens. E aqueles que fazem parte da Assembleia de Deus eram os homens. Porque Deus escolheu os homens. Esse foi o maior sonho de Deus desde o início. Criar um ser à imagem e à sua semelhança. Não seres angelicais que foram criados pela sua criatividade. Porque Deus é o maior artista, arquiteto. É o maior de tudo que possa existir. Ele criou tudo. Ele projetou tudo. Então, é Deus. E nós vamos conhecer esse Deus cara a cara. E acesso a esse Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Uma coisa que os anjos não vão ter, mas os homens vão ter. Então você pensa que a salvação, o preço que pagamos por salvação, não é? Seria só ser salvo e mais nada. Não, é muito mais que isso. Mas é necessário você entrar dentro da Nova Jerusalém, porque se você não for salvo, você não entrará. Mas se você entrar, então você vai ver. E você vai ver essa grande cidade, Nova Jerusalém, onde você vai ter sua casa. O céu é rico. E não precisa de dinheiro. Automaticamente, ao entrar no céu,
Você já é rico. Por isso é que Jesus falou de riquezas. Mas não é riquezas de dinheiro. Não existe dinheiro no céu. O próprio céu já é rico, é cheio de ouro e de pedras preciosas. Só de você entrar no céu, você já é rico. Amontoai riquezas no céu, disse o Senhor Jesus. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.